Fazia semanas que eu esperava essa noite. Era minha chance de escapar um pouco do barulho da cidade, do ritmo incessante das pessoas e de todo aquele caos. Consegui alugar uma pequena casa no campo, isolada o suficiente para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos, um lugar onde, finalmente, eu teria paz. Quando cheguei lá, tudo parecia perfeito. A casa era aconchegante, com uma varanda de madeira que dava para um vasto campo aberto, e logo ao lado, uma fileira de árvores escuras que se perdiam na linha do horizonte. O silêncio era intenso, quase opressor. Por mais que eu quisesse relaxar, senti uma pontada estranha de inquietação. Era um silêncio diferente do que eu imaginava. No começo, tentei ignorar. É só questão de se acostumar, pensei. Mas, conforme a noite foi caindo, essa sensação piorou. A cada segundo que passava, parecia que as sombras das árvores se estendiam um pouco mais, avançando para perto da casa, envolvendo tudo num breu profundo e sufocante. Tentei ligar algumas luzes internas para me distrair, mas o brilho delas era engolido pela escuridão lá fora. Quando anoiteceu por completo, fiquei com a sensação de que algo estava observando. Não havia ninguém por perto, isso era certo. Mas o peso de estar completamente sozinha, cercada por quilômetros de vazio e escuridão, começou a me atormentar. A casa, antes aconchegante, parecia fria, e cada rangido dos móveis ou estalo das paredes parecia amplificado, quase como se estivesse sussurrando em uma língua que eu não entendia. Lá fora, tudo era um mar de sombras. Eu me senti pequena, vulnerável, como se fosse apenas um ponto de luz perdido em uma vastidão infinita de trevas. Olhei pela janela, tentando encontrar algo que justificasse o desconforto crescente. Nada. Apenas o vazio do campo, uma sensação de abandono que parecia pesar no peito. Era madrugada quando o barulho começou. Eu estava dormindo, ou pelo menos tentando, até que ouvi algo, um som estranho, baixo, como se algo arrastasse no chão lá fora, perto da janela do quarto. De início, achei que era um galho batendo contra a parede, movido pelo vento. Mas conforme fiquei em silêncio, imóvel na cama, percebi que o som não era tão aleatório. Ele tinha um ritmo, uma cadência. Não consegui me mexer. Fiquei ali, ouvindo o som, sentindo meu coração bater mais rápido, quase prendendo a respiração para escutar melhor. Eram passos. Lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse sendo puxado bem ao lado da parede do meu quarto. Ouvi-los ali, tão próximos, fez meu corpo inteiro gelar. Eu estava isolada no meio do nada, sem vizinhos, sem ninguém por perto para me ajudar. Quem estaria andando lá fora? Ou pior, o que? Depois de alguns minutos, o barulho parou. O silêncio voltou, ainda mais sufocante do que antes, e por um breve momento me convenci de que talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse só o som da casa velha, ou algum animal que havia passado pelo jardim. Mas quando comecei a me acalmar, o barulho voltou. Dessa vez, foi mais intenso, como se algo tivesse se aproximado da janela. Os passos eram lentos, pesados, e eu quase podia sentir o chão vibrando sob o ritmo deles. Eu me virei para olhar para a janela, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Só via a escuridão lá fora, profunda e impenetrável, como se algo a estivesse observando, esperando que eu fizesse o menor movimento. Meu coração batia tão alto que eu quase não conseguia ouvir mais nada. Mas o som ainda estava lá, pulsando, insistente. Algo se movia lá fora, e, pela primeira vez, a ideia de ficar sozinha naquela casa me encheu de um medo profundo. Tentava me convencer de que era só minha imaginação, que estava exagerando. Mas, no fundo, sabia que não era. Eu estava ali, imóvel, ouvindo, com uma sensação gelada de que, de alguma forma, aquilo sabia que eu estava acordada. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Mas eu ainda estava tensa, deitada na cama com todos os músculos rígidos, esperando qualquer sinal de que o que quer que estivesse lá fora tivesse ido embora. Tentei me convencer de que era apenas algum animal ou um viajante perdido, qualquer coisa que pudesse ser explicado de forma lógica. Mas, quanto mais pensava, mais o medo se arraigava.
A ideia de estar sozinha e isolada, sem qualquer vizinho ou ajuda por perto, tornava tudo ainda mais sufocante. Foi então que ouvi um som mais próximo da janela, como se algo ou alguém estivesse respirando pesado. Eu sabia que não poderia ignorar aquilo por mais tempo. Reunindo toda a coragem que eu tinha, levantei da cama e fui até a janela, com passos lentos e hesitantes. Meu coração parecia martelar contra minhas costelas, cada batida mais forte que a anterior. Apertei o rosto contra o vidro, forçando meus olhos a se ajustarem à escuridão lá fora. No começo, não vi nada além de sombras e a imensidão do campo. Mas, de repente, algo se moveu na direção da luz fraca da lua. Era uma figura, parada, a alguns metros da casa, com os braços estendidos para os lados como se fosse uma cruz. Seu corpo era magro, esquelético, coberto por uma pele tão pálida que quase parecia brilhar no escuro. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto, ou a ausência dele. A figura não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa, vazia, como uma máscara de cera derretida. Eu senti um grito se formar na minha garganta, mas estava paralisada. A coisa continuava ali, imóvel, de frente para a casa, como se estivesse me encarando, mesmo sem olhos. Eu queria acreditar que aquilo não era real, que meus olhos estavam me pregando peças na escuridão. Mas então a figura começou a se mover de uma forma estranha, como se flutuasse sobre o chão, sem fazer som algum. Aproximava-se lentamente, e eu sentia que cada centímetro que encurtava entre nós drenava minha vontade de me mover, de respirar. No fundo, algo em mim sabia que aquilo não era humano, nem mesmo vivo. Eu estava sozinha com algo que não deveria existir, algo que só se poderia imaginar em pesadelos. A figura parou, agora mais próxima da janela, e eu senti que, de alguma forma, aquilo sabia exatamente onde eu estava. Eu não sabia o que fazer. Cada instinto no meu corpo gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas estavam trancadas no chão, congeladas pelo medo. O ser sem rosto continuava parado do lado de fora, como se estivesse aguardando algo, e cada segundo que passava eu sentia meu pânico crescendo, como uma onda prestes a me engolir. Então, o silêncio foi quebrado pelo som do trinco da porta da frente. Meu coração quase parou. Eu sabia que tinha trancado a porta. Verifiquei 2 vezes antes de ir para a cama. Mas agora, de alguma forma, ela estava destrancada. A maçaneta girou lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tomando seu tempo, saboreando cada movimento, ciente de que eu estava ali, presa e apavorada. O som da porta se abrindo foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu mal conseguia respirar, meus pulmões pareciam incapazes de funcionar. Alguma coisa, algo sem rosto, algo que não deveria estar lá, estava entrando na minha casa. Ouvi passos. Lentamente, eles ecoavam pelo chão da sala, cada passo pesado e arrastado, como se aquela coisa estivesse se arrastando para dentro, sem pressa, sem qualquer urgência. Era como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Eu me escondi atrás da porta do quarto, com o corpo pressionado contra a parede. Tentei pensar em alguma forma de sair dali, mas os passos continuavam, se aproximando cada vez mais. Em meio ao medo, veio uma sensação de desespero absoluto. Eu estava indefesa. Não havia nenhum vizinho para chamar, nenhum telefone por perto. Eu estava sozinha com aquilo. A coisa chegou ao corredor, e os passos pararam por um instante, bem em frente à porta do quarto. Eu fechei os olhos, segurando a respiração, rezando para que, de alguma forma, não me visse. O tempo parecia ter parado. Cada segundo estendia-se em uma eternidade, até que ouvi o som mais apavorante de todos, um arranhar suave na madeira da porta, seguido por uma respiração pesada. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu estava trancada com isso, e cada fibra do meu ser sabia que, se aquela coisa me encontrasse, algo terrível aconteceria. A porta rangeu levemente, como se um peso estivesse se apoiando nela. Eu senti que a qualquer momento ela se abriria, e então, eu estaria face a face com aquilo. Foi quando ouvi um sussurro baixo, quase incompreensível, vindo do outro lado da porta.
Era como uma voz distante, abafada, que murmurava algo que eu não conseguia entender, mas tinha certeza de que era direcionado a mim. O sussurro do outro lado da porta se intensificou, como uma canção macabra em uma língua que eu não conhecia, mas que parecia penetrar minha mente e me encher de uma sensação de vazio e terror absoluto. Eu me sentia prestes a desmaiar, incapaz de processar a ideia de que aquilo fosse real. A presença estava ali, a apenas alguns centímetros de mim, e a porta, que antes parecia uma barreira segura, agora parecia frágil como papel. Foi então que o sussurro parou. Um silêncio denso e insuportável preencheu o quarto, como se o ar tivesse sido drenado de tudo, e por um momento, quase me convenci de que aquilo tinha ido embora. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos. Mas então a maçaneta da porta começou a girar. Cada centímetro que ela se movia era como uma batida surda no meu peito, o medo pulsando, uma promessa de que o pior ainda estava por vir. Quando a porta começou a abrir, eu dei um passo involuntário para trás, até sentir a parede fria contra minhas costas. A porta se abriu devagar, rangendo, revelando a figura pálida e sem rosto que agora me encarava diretamente, como se sentisse meu medo, como se estivesse se alimentando dele. A coisa ficou ali, parada, flutuando a poucos centímetros do chão, os braços pendendo como se não tivesse ossos, movendo-se de forma antinatural. Eu estava presa, sem para onde fugir. No desespero, em um impulso que mal compreendi, levantei minha mão trêmula para a frente, como se pudesse afastá-lo. A coisa inclinou a cabeça, imitando o movimento, como se me estudasse. Foi quando percebi, ela imitava cada gesto meu, como um reflexo deformado. Eu movi a mão, e a criatura fez o mesmo, cada movimento um eco grotesco do meu próprio. Tentei recuar, mas minhas costas já estavam contra a parede. Ela estava a centímetros de mim agora, tão perto que podia sentir um frio sobrenatural emanando de seu corpo, como um vácuo que absorvia qualquer calor, qualquer vida. Com uma última tentativa desesperada de escapar, fechei os olhos, me agarrando à ideia de que, talvez, se eu ignorasse, aquilo fosse embora. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava vazio. Eu estava sozinha. Passei horas paralisada no chão, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Quando a luz da manhã finalmente entrou pela janela, eu criei coragem para me levantar e sair daquela casa. Enquanto fechava a porta pela última vez, meu olhar voltou para o campo onde a figura tinha aparecido. O vazio estava ali, mas a sensação de ser observada ainda me acompanhava, como uma sombra persistente. Dias depois, ao contar a história para um vizinho, ele me lançou um olhar estranho. Essa casa, sempre dizem que tem um visitante que aparece de tempos em tempos. Dizem que ele procura alguém que ainda não percebeu que está morto. Desde então, a visão daquele rosto sem rosto, a sensação do frio que me envolveu, e o som dos passos no corredor nunca me abandonaram. Fui embora, mas parte de mim ficou presa naquela noite, para sempre. Nunca imaginei que viveríamos um pesadelo assim. Eu cresci ouvindo histórias assustadoras sobre o bairro, coisas que os moradores contavam em sussurros, mas sempre tratei tudo como lenda. Aquela era nossa casa, nossa comunidade, e por mais que a vida ali não fosse fácil, era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde a gente sentia que podia confiar nos vizinhos. Bem, quase todos. Ao lado da nossa casa, havia uma mulher que ninguém gostava de mencionar. Dona Gertrudes, ou só a vizinha, como costumavam dizer, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Raramente a víamos na rua, e, quando saía, ela caminhava rápido, sempre com a cabeça baixa, como se fugisse dos olhares curiosos. Com o tempo, os boatos sobre ela só aumentaram. Diziam que praticava magia negra e fazia rituais estranhos no quintal, sempre em horários improváveis, bem depois da meia-noite. Alguns vizinhos juravam que viam animais desaparecendo nas redondezas, gatos e cachorros que nunca mais eram vistos. E quando sumiam, quase sempre alguém escutava um miado ou um latido baixo, vindo do quintal dela, cortado de repente por um silêncio perturbador.
Eu não queria acreditar. Achava que era invenção, coisa de gente que gosta de espalhar medo. Mas toda vez que passava em frente à casa dela, um arrepio subia pela minha espinha, como se o ar ali fosse mais denso, pesado. As noites eram as piores. Quando o bairro todo se aquietava, e só se ouvia o barulho do vento e dos grilos, havia algo diferente no ar ao redor da casa dela. Era quase como se fosse uma presença. Eu evitava olhar na direção da janela dela, mas, às vezes, não conseguia resistir. Mesmo sem ver nada, eu sentia um par de olhos invisíveis me observando. Então, numa noite em que o silêncio parecia mais espesso que o normal, algo mudou. E foi quando tudo começou a desmoronar. Eu ainda lembro daquela noite como se estivesse presa dentro de um pesadelo. Era uma dessas noites em que o sono simplesmente não vem. Fiquei me virando na cama, ouvindo o tic-tac irritante do relógio na parede, até que um som do lado de fora captou minha atenção. No começo, achei que fosse algum cachorro perdido, mas logo percebi que era algo mais. Um murmúrio estranho, como uma melodia distante, vindo da direção da casa da dona Gertrudes. Senti um frio na espinha, mas, ao mesmo tempo, um impulso insano de espiar. Era como se minha curiosidade me puxasse para algo que eu sabia, bem lá no fundo, que deveria evitar. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até a janela do meu quarto, que dava de frente para o muro que dividia nossas casas. Tudo estava escuro, mas o som continuava, uma espécie de canto baixo e rouco. Minha mente gritava para que eu voltasse para a cama, mas algo mais forte me fez ir até a porta dos fundos, pisando leve como um fantasma. No quintal, o ar estava denso e gelado. Subi em uma caixa que meu pai deixara perto do muro e, com o coração batendo tão alto que parecia um tambor, me inclinei e olhei por cima. O que vi do outro lado quase me fez perder o equilíbrio. Lá estava ela, Dona Gertrudes, de pé no meio do quintal, cercada por velas acesas que lançavam sombras dançantes no chão. O rosto dela estava quase irreconhecível, deformado por uma expressão de êxtase e loucura, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Ao redor dela, eu vi o que pareciam ser restos de pequenos animais, penas, pelo e sangue escuro espalhado pelo chão. Meu estômago revirou, e naquele instante, ela parou. O murmúrio cessou, e tudo ficou em um silêncio absoluto. E foi aí que eu percebi que os olhos dela estavam voltados direto para mim. Não tenho palavras para descrever o que senti quando ela me encarou. Era como se um gelo atravessasse minha pele e se enraizasse nos ossos, paralisando cada músculo. Seus olhos eram negros e profundos, vazios, e ao mesmo tempo, cheios de algo que eu não conseguia entender. Não lembro como consegui descer da caixa, mas, de algum jeito, minhas pernas me levaram de volta para dentro de casa. Tranquei a porta e corri para o meu quarto, respirando rápido. Cada sombra no corredor parecia mais longa e distorcida. Me escondi debaixo das cobertas, tentando afastar a imagem dela da minha cabeça, mas aquele olhar ficou gravado na minha mente como uma marca impossível de apagar. Eu sabia que, naquela noite, tinha cruzado um limite que nunca deveria ter cruzado. E, por algum motivo, pressenti que aquilo era só o começo. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me escondi no meu quarto, debaixo das cobertas, tremendo e sem conseguir dormir. Sentia um peso estranho, como se algo estivesse preso dentro de mim. Os dias seguintes foram um borrão de medo e silêncio. Eu não tinha coragem de contar para ninguém o que tinha visto. Cada vez que meus pais me perguntavam se estava tudo bem, eu só balançava a cabeça e dizia que sim, tentando forçar um sorriso, mas a verdade era que eu sentia como se estivesse carregando um segredo que me sufocava. Logo começaram a acontecer coisas estranhas dentro de casa. Pequenos detalhes que só eu parecia notar. No começo, eram os objetos que mudavam de lugar, coisas que eu tinha certeza de onde estavam e, de repente, sumiam ou apareciam em lugares onde eu jamais deixaria. Meu brinquedo favorito, um ursinho que eu sempre deixava na prateleira ao lado da cama, apareceu uma manhã no corredor, caído no chão, como se alguém o tivesse arrastado para fora do quarto. Depois, vieram as sombras. Sempre no canto dos meus olhos, sempre nas horas mais silenciosas da noite.
Eu podia jurar que via movimentos rápidos, formas escuras dançando nos cantos do quarto, se esgueirando por baixo da porta. Às vezes, uma sombra se alongava no chão, se arrastando na minha direção, e eu tinha que fechar os olhos e me forçar a acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas o que mais me assustava eram os sons. Um arranhar baixo, como unhas rasgando a madeira da porta do quarto, vindo sempre por volta da meia-noite. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse um rato, mas o som era tão intenso e calculado, como se alguém estivesse ali, do outro lado, tentando entrar. Meus pais nunca ouviam nada, ou, se ouviam, fingiam não perceber. Comecei a ter medo de contar, achando que poderiam não acreditar ou me achar louco, e então as coisas pioraram. Comecei a acordar de madrugada, de repente, com a sensação de que algo estava me observando. Abri os olhos uma noite e vi, no escuro, a forma de um rosto pairando perto da minha cama, com olhos brilhantes e vazios, que pareciam transbordar ódio. Fechei os olhos com tanta força que eles doíam, e fiquei ali, congelado, até que finalmente caí no sono, esgotado pelo pavor. Eu sabia que não estava sozinho. A coisa que eu tinha visto no quintal de Dona Gertrudes, e de alguma forma, eu sentia que aquilo tinha me seguido, me marcado. Cada noite trazia algo novo, algo pior. E o silêncio que eu mantinha sobre o que estava acontecendo só me fazia afundar ainda mais nesse medo sem fim. Algo ruim estava rondando minha casa, minha família, e, cada vez mais, eu tinha certeza de que não havia como escapar. A paz que eu conhecia antes parecia uma lembrança distante. Já não me sentia seguro em nenhum canto da casa. O medo me acompanhava como uma sombra que não desaparecia, até mesmo à luz do dia. Minha mãe notou que eu estava mais quieto. Meu pai começou a se preocupar com as noites em que eu acordava gritando, mas mesmo assim, eu não conseguia contar a eles. Como explicar o que nem eu conseguia entender? As noites estavam piores. Agora, além dos sons e das sombras, eu comecei a ouvir sussurros. No começo, achava que era só o vento ou alguma coisa do lado de fora, mas logo percebi que vinha de dentro do quarto. Era uma voz rouca, abafada, que dizia meu nome devagar, prolongando cada sílaba como se saboreasse cada som. O que mais me assustava era a forma como essa voz parecia se aproximar um pouco mais a cada noite. Meus pais tentaram me tranquilizar, dizendo que talvez fosse só minha imaginação, mas depois que eu vi minha mãe me olhando com aquele olhar preocupado e cansado, percebi que ela também estava começando a notar algo de estranho. Uma noite, ela mesma ouviu passos no corredor e, quando foi verificar, não encontrou ninguém. O rosto dela ficou pálido, e foi quando percebi que eu não estava ficando louco. Algo realmente estava acontecendo, e então, vieram os pesadelos. Eu sonhava com aquela noite no quintal, mas, nos sonhos, as coisas iam além do que eu havia visto. Dona Gertrudes aparecia em todos eles, com o rosto distorcido, me encarando com aqueles olhos vazios e sem vida, mas, ao mesmo tempo, cheios de algo horrível. Ela sussurrava palavras que eu não entendia, palavras que me gelavam a alma. Acordava suando frio, e, às vezes, ainda ouvia a voz dela por um momento depois de acordar, como se ela estivesse dentro do meu quarto. Uma noite, acordei com um sobressalto, e, ao abrir os olhos, vi uma sombra parada no pé da minha cama. Ela tinha a forma de uma pessoa, mas era escura, como se fosse feita da própria escuridão. Senti que aquilo estava me observando, que sabia de tudo que eu havia feito, e que carregava um ódio profundo, um desejo de me machucar. Fechei os olhos, sem conseguir me mexer, até que, depois de algum tempo, a sensação desapareceu. Achei que as coisas não podiam piorar, mas estava errado. Naquela semana, durante a madrugada, meus pais e eu ouvimos batidas altas e firmes na porta da frente. Meu pai foi abrir, mas não havia ninguém. As batidas começaram a se repetir todas as noites, e, depois de um tempo, meus pais estavam tão apavorados quanto eu. Numa dessas noites, enquanto eu me escondia debaixo das cobertas, ouvi minha mãe dizendo ao meu pai que achava que algo estava nos observando. A cada noite, parecia que a coisa que nos rondava ficava mais ousada. Agora, eu sentia uma presença no meu quarto antes mesmo de dormir. Sentia algo pesado, cruel, me observando na escuridão.
Era um terror que não conseguia controlar, um desespero profundo, como se nossa casa estivesse se tornando um lugar de pesadelo, onde a única coisa constante era a certeza de que algo estava esperando. E, por mais que tentássemos nos proteger, eu sabia que aquilo não ia parar. O medo tinha se transformado em algo muito maior. Agora, era desespero. Eu estava exausto, como se minha própria vida estivesse sendo sugada, noite após noite. O pior era que, por mais que meus pais tentassem me ajudar, nada parecia resolver. Eles também estavam sendo consumidos por aquela presença. Eu via o cansaço nos rostos deles, os olhares desconfiados que lançavam pela casa, como se algo pudesse surgir das sombras a qualquer momento. Finalmente, um dia, meu pai me puxou para uma conversa séria. Ele estava pálido e com olheiras fundas, quase como se ele também tivesse visto algo. Ele perguntou o que realmente estava acontecendo, porque eu estava sempre assustado. Foi então que não consegui mais segurar. Desabei e contei tudo, a noite em que eu tinha espiado a Dona Gertrudes fazendo seus rituais, os olhos dela me encarando, os pesadelos, as sombras, os sussurros que diziam meu nome. Ele ficou em silêncio, só me observando, mas vi um brilho de terror no olhar dele, o tipo de medo que um pai tenta esconder, mas não consegue. Depois que falei, as coisas só pioraram. Naquela mesma noite, os sons começaram antes do habitual. Não eram apenas os arranhões, nem as batidas. Dessa vez, eram passos pesados, lentos, como se algo estivesse caminhando de um lado para o outro pelo corredor, muito próximo à porta do meu quarto. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era minha imaginação, mas o som estava claro, tão real que senti o piso tremer levemente. Em um impulso de coragem, gritei para minha mãe e meu pai, e eles vieram correndo. Ficamos ali, no quarto, os três juntos, tremendo, enquanto os passos continuavam do lado de fora, indo e voltando, como se a coisa estivesse esperando que saíssemos. Ficamos em silêncio, todos com a respiração contida, até que os passos finalmente cessaram. Meus pais se entreolharam, e vi o pavor nos olhos deles. Eles também tinham ouvido. Depois daquela noite, foi como se a coisa soubesse que nos tinha nas mãos. Todas as noites, um novo horror. As sombras se moviam mais rápido, os sussurros se tornavam mais altos e até ameaçadores. E, pior ainda, a sensação de que algo estava perto de mim, tão perto que podia sentir seu hálito gelado na nuca, me deixou completamente paranoico. Dormir já não era uma opção. Então, começaram as ameaças nos meus sonhos. Dona Gertrudes aparecia, me encarando, repetindo palavras em uma língua que eu não compreendia. Em alguns sonhos, ela estendia uma mão magra e ossuda, apontando diretamente para mim, enquanto eu sentia uma dor insuportável no peito, como se algo estivesse me esmagando. Acordava arfando, em desespero, como se tivesse sido arrancado de um buraco escuro. Minha mãe começou a chorar à noite, em segredo, mas eu escutava. O som do choro dela era quase tão horrível quanto as coisas que eu estava vivendo. Era o desespero puro, e isso me aterrorizava ainda mais. Eu sentia que estávamos sozinhos naquela luta contra algo que ninguém podia ver ou entender. Nosso lar não era mais nossa casa. Era uma armadilha, onde a coisa que nos assombrava se fortalecia a cada noite, alimentando-se do nosso medo. E cada vez que eu pensava naqueles olhos vazios de Dona Gertrudes, encarando-me como se tivesse me escolhido, eu sentia que talvez aquilo não fosse acabar. Trabalhar como coveiro é um tipo de solidão que poucas pessoas entendem. Para a maioria, o cemitério é um lugar para evitar, mas para mim, é onde passo a maior parte dos meus dias. O silêncio aqui é diferente de qualquer outro. Não é o silêncio tranquilo de uma manhã calma ou o tipo que você encontra em casa quando todos dormem. É um silêncio pesado, quase opressor. Algo que te envolve, como se o próprio ar ao redor estivesse carregado de memórias que preferiam ser esquecidas. Minha rotina é simples. Acordo cedo, tomo meu café e atravesso o portão de ferro enferrujado do cemitério. As lápides estão sempre no mesmo lugar, as árvores antigas rangem levemente com o vento, e eu sigo meu caminho pelas fileiras de túmulos, todos eles silenciosos, como sempre.
É um trabalho que exige paciência e respeito, duas qualidades que aprendi a cultivar ao longo dos anos. Cuidar das sepulturas, manter tudo em ordem, garantir que cada pessoa que descanse aqui tenha seu lugar preservado. Por muito tempo, o trabalho era quase reconfortante. As tarefas manuais me mantinham focado, e o cemitério era como um pequeno mundo à parte, isolado do caos lá fora. Aqui, eu tinha controle. Nada acontecia sem que eu soubesse. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Ultimamente, algo mudou. Não sei dizer exatamente quando começou, mas a quietude que eu sempre valorizei começou a me incomodar. O silêncio ficou mais pesado. Passei a sentir como se houvesse algo mais me observando, sempre à distância, à espreita. Cada passo que dou agora, parece que estou sendo seguido, como se os olhos de todos os túmulos estivessem sobre mim. Tentei ignorar. O cansaço, o peso do trabalho, poderia ser qualquer coisa. Mas cada dia que passo aqui, sozinho entre os mortos, essa sensação fica mais forte. Algo está diferente. Algo está errado. Eu sinto isso no fundo dos ossos, mesmo que ainda não tenha visto nada concreto. Ainda assim, eu continuo. Porque é isso que faço, mantendo a rotina, mantendo o cemitério em ordem. Mesmo que, a cada novo dia, esse silêncio não pareça mais tão vazio quanto antes. Os primeiros sinais foram sutis, fáceis de ignorar, pelo menos no início. Pequenas coisas, que qualquer pessoa mais distraída não notaria, mas que, com o tempo que passo aqui, não podiam passar despercebidas para mim. Começou com coisas fora do lugar. Ferramentas que eu sempre deixava na mesma prateleira, no galpão ao lado das sepulturas, de repente estavam em outro lugar. No começo, achei que era distração minha. Talvez tivesse esquecido onde as coloquei. O cansaço faz isso com a gente, certo? Mas as coisas não pararam por aí. As flores nos túmulos, que eu cuidava com atenção, pareciam murchar de uma hora para outra, como se algo sugasse a vida delas. Eu poderia jurar que as regava regularmente, mas em questão de dias, elas ficavam secas e mortas. Não fazia sentido, ainda mais considerando que o clima estava normal. E sempre eram as mesmas flores, nos mesmos túmulos. O que realmente me deixou inquieto, no entanto, foram as pegadas. Certo dia, enquanto caminhava de volta para casa, notei marcas frescas de passos na terra fofa, bem ao lado de uma sepultura que eu havia fechado há poucos dias. Pegadas pequenas, como se fossem de uma criança, mas isso me confundiu. O cemitério estava fechado àquela hora, e não havia ninguém por perto. Eu segui aquelas marcas, mas elas terminavam abruptamente, no meio do nada, como se a pessoa que as fez simplesmente tivesse desaparecido. Ainda assim, eu tentava me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse pulado um muro, talvez fosse algum curioso. Mas no fundo, algo me incomodava. Comecei a sentir uma presença, algo que eu não podia ver, mas que sempre parecia estar lá. Era como se o cemitério, que por tanto tempo fora meu espaço seguro, estivesse mudando. A tranquilidade dos mortos havia sido perturbada, e eu estava no meio disso. Então vieram os sussurros. Na primeira vez que ouvi, estava ao lado de um túmulo antigo, limpando a pedra. O sol estava se pondo, e eu já estava cansado do dia de trabalho. Ouvi algo muito baixo, como o som de uma conversa distante. Levantei a cabeça, olhando ao redor, mas não havia ninguém. Só eu e as lápides. O som veio de novo, mais claro dessa vez, mas ainda fraco, como se as vozes estivessem debaixo da terra. Meu coração disparou, mas tentei me manter firme. É só o vento, pensei, apesar de não haver nenhuma brisa. Continuei com meu trabalho, mas os sussurros ficaram mais frequentes. Não eram altos, não eram gritantes, mas estavam lá, sempre no limite da minha audição, como se estivessem falando entre si, e eu apenas captasse pedaços de uma conversa que não era para mim. Era sempre assim, em vozes baixas, incompreensíveis, que se arrastavam pelo ar ao redor das sepulturas. Eu podia senti-las mais do que ouvi-las.
Elas me seguiam, ecoando nos cantos da minha mente, como se esperassem o momento certo para se revelar por completo. Eu sabia que aquilo não era normal. Algo, ou alguém, estava tentando se comunicar comigo. E a cada dia que passava, os sinais ficavam mais claros, mais próximos. Foi logo depois dos sussurros que os vultos começaram a aparecer. Eu estava começando a me acostumar com a ideia de que havia algo errado no cemitério, algo que não era deste mundo, mas os vultos eram diferentes. Eles eram mais reais, mais tangíveis. O tipo de coisa que te faz questionar sua própria sanidade. A primeira vez que vi um, foi quase como um truque da luz. Eu estava terminando de fechar um túmulo ao entardecer, quando, no canto da minha visão, vi algo se movendo. Rápido demais para eu identificar o que era, mas o suficiente para me deixar alerta. Virei a cabeça imediatamente, o coração disparado, mas não havia nada. Só as lápides, imóveis, e o céu começando a escurecer. Ignorei. Afinal, o cemitério é cheio de sombras. Qualquer coisa poderia ter causado aquilo, uma árvore balançando, um pássaro passando, minha própria imaginação. Convenci-me de que era só isso. Mas no fundo, eu sabia que não era. Os vultos começaram a aparecer com mais frequência. Sempre na periferia da minha visão, como se estivessem me espreitando, esperando que eu baixasse a guarda. Era um movimento rápido, quase imperceptível, mas sempre ali. Às vezes, parecia ser uma figura humana, outras vezes, só um borrão escuro, correndo entre as lápides. E o pior, nunca estavam lá quando eu olhava diretamente. Era como se eles soubessem que eu os estava observando e fizessem questão de se esconder, brincando com minha mente, fazendo com que eu me perguntasse se estava perdendo o controle da realidade. Mas uma noite, um desses vultos se mostrou um pouco mais. Era tarde, quase meia-noite, e eu tinha ficado no cemitério por mais tempo do que o normal, tentando resolver alguns problemas com um velho portão que não fechava direito. O vento estava frio, e o cemitério parecia ainda mais deserto do que o habitual. Eu estava pronto para ir embora, quando, de repente, algo se moveu na extremidade do meu campo de visão, próximo às lápides mais antigas. Virei rápido, e lá estava ele. Uma figura, parada entre duas lápides, imóvel. Não era um vulto indistinto dessa vez. Eu conseguia ver a forma alta, magra, quase translúcida. Parecia uma pessoa, mas não era. Algo estava errado com a maneira como ela ficava ali, como se estivesse fora de lugar, fora de tempo. A coisa não tinha rosto. Ou, se tinha, era impossível de ver com clareza. Era como se estivesse envolta em uma névoa, uma fumaça densa que obscurecia qualquer detalhe. Fiquei paralisado por um momento, o coração martelando no peito. A figura não se mexia, apenas me encarava, ou pelo menos era o que parecia. Tive a sensação de que estava me observando, analisando cada um dos meus movimentos. Então, em um piscar de olhos, ela se desfez. Desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Um segundo estava olhando para mim, no outro, era como se fosse parte da própria escuridão do cemitério. Eu fiquei ali, congelado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo estava em alerta, cada nervo à flor da pele, como se eu esperasse que aquilo voltasse a qualquer momento. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Não depois disso. Voltei para casa em silêncio, o pensamento daquela figura me perseguindo. Não consegui dormir. Fechava os olhos e via o vulto parado entre as lápides, aquele corpo sem face que parecia me vigiar. Eu sabia que aquilo não era imaginação. Algo estava lá. Algo que eu não conseguia explicar, mas que sabia que estava me observando. E agora, era apenas uma questão de tempo até que aquilo se mostrasse novamente. Depois dos vultos, as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. O que antes era apenas uma presença na periferia, algo que eu podia ignorar se me concentrasse, agora se manifestava de formas que eu não podia mais negar. Foi quando os fenômenos poltergeist começaram. Tudo começou de maneira sutil.
Coisas pequenas, quase imperceptíveis, como ferramentas que eu sabia que tinha deixado em um lugar, mas que apareciam em outro. Pá, enxada, até lanterna que eu sempre deixava no mesmo gancho no galpão. Inicialmente, pensei que era apenas distração minha, ou cansaço acumulado dos últimos dias, mas logo ficou claro que isso era algo além. Um dia, enquanto limpava um túmulo antigo, ouvi um som metálico atrás de mim. Virei e vi uma das minhas pás caída no chão. Isso não seria estranho, se não fosse o fato de que eu havia deixado a ferramenta em cima do carrinho, e o carrinho estava a vários metros de distância. Franzi a testa, irritado com o que eu ainda insistia em chamar de minha distração, mas então aconteceu de novo. Dessa vez, a ferramenta não caiu. Ela foi empurrada. Eu vi claramente. Era como se uma mão invisível a tivesse jogado no chão com força, como se quisesse chamar minha atenção. Fiquei ali, imóvel, o coração batendo forte. Uma parte de mim queria sair correndo, mas outra parte, a parte racional, ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez o vento? Não havia vento. Talvez o carrinho estivesse desequilibrado? Não fazia sentido. As coisas só pioraram a partir daí. Certas noites, eu podia ouvir batidas vindas de dentro dos túmulos. No começo, achei que era algum animal preso ou o som de madeira velha se acomodando, mas essas batidas tinham um ritmo. 3 pancadas, uma pausa, e mais 3 pancadas. Sempre assim, como se alguém do outro lado estivesse tentando sair. Cada vez que eu me aproximava para investigar, o som parava. Era como se estivesse brincando comigo. Mas não parava nos sons. As portas do galpão começaram a se fechar sozinhas. Eu as ouvia bater à distância, com uma força que ecoava pelo cemitério inteiro. Uma noite, cheguei a encontrar uma das portas completamente arrebentada, como se algo tivesse passado com violência por ela, mas não havia sinais de invasão. Nada que explicasse aquilo. E então, houve a noite em que as velas acenderam sozinhas. Era uma madrugada fria, o tipo de noite em que o ar parecia congelar o corpo por dentro. Estava terminando de preparar uma sepultura recente, quando vi um brilho fraco à distância. As velas em um túmulo antigo, que eu havia apagado horas antes, estavam acesas novamente. Caminhei até lá, o medo crescendo no estômago. Quando cheguei, o ar ao redor do túmulo parecia mais frio do que o restante do cemitério. As chamas das velas tremulavam suavemente, como se fossem tocadas por uma brisa que eu não sentia. Enquanto olhava fixamente para aquelas velas, sentia uma presença atrás de mim. Uma sensação de que algo, ou alguém, estava de pé ali, a poucos metros de distância, me observando. Virei devagar, sem querer encarar o que estivesse ali, mas não vi nada. No entanto, eu sabia. Eu sentia. Não estava sozinho. E então, algo passou por mim. Um vento gélido, direto, que não vinha de lugar nenhum, mas me atingiu como uma onda. Era como se algo invisível tivesse corrido pelo meu corpo, me atravessado, deixando um rastro de frio que foi direto para os ossos. As velas apagaram no mesmo instante, e eu fiquei ali, parado no escuro, com o coração martelando no peito e a respiração pesada. A partir daquela noite, os fenômenos ficaram cada vez mais intensos. As ferramentas não só se moviam, mas eram arremessadas contra as paredes do galpão. Objetos que eu sabia que havia deixado em segurança surgiam quebrados no chão. Eu ouvia risadas baixas, bombeteiras, vindo de todas as direções, mas quando corria para investigar, só encontrava o silêncio. Era como se o próprio cemitério estivesse começando a se mover contra mim. Como se algo, uma força invisível, estivesse brincando comigo. E eu sabia, a cada dia que passava, que estava ficando mais forte, mais ousada. O que antes eram apenas sussurros e vultos, agora se manifestava com um objetivo claro e me amedrontar. E estava funcionando. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Algo dentro de mim já sabia que eu não conseguiria escapar dos estranhos acontecimentos, mas eu não estava preparado para o que iria testemunhar. O cemitério, tão familiar para mim, parecia ter mudado, como se estivesse respirando,
pulsando com uma vida que não deveria existir. Era uma madrugada silenciosa, sem vento, mas o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Fiquei acordado mais tempo do que o normal, com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Mesmo em casa, ao lado da minha família, algo me puxava de volta para o cemitério, como se eu precisasse ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna e saí. Atravessando o portão enferrujado, senti a temperatura cair bruscamente. Estava frio, mais frio do que qualquer outra noite. As árvores ao redor das lápides estavam imóveis, como se também estivessem presas naquela atmosfera opressora. Caminhei lentamente entre as sepulturas, tentando ignorar o medo que se acumulava no fundo do meu estômago. E então, eu o vi. A princípio, pensei que era apenas mais um vulto, como os que eu já havia visto antes. Mas dessa vez era diferente. A figura estava parada no meio do cemitério, de costas para mim. Alta, magra, com um manto escuro que parecia flutuar suavemente no ar, embora não houvesse vento. A luz fraca da lanterna parecia ser sugada pela escuridão que envolvia aquela silhueta, tornando impossível ver qualquer detalhe do rosto ou das mãos. Fiquei imóvel, minha respiração presa na garganta. Meu instinto dizia para eu correr, sair dali o mais rápido possível. Mas algo naquela figura me prendia, como se houvesse uma força invisível me impedindo de me mover. Aos poucos, a figura começou a virar, lenta e deliberadamente, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Quando finalmente ficou de frente para mim, meu sangue gelou. Não havia rosto. Ou melhor, onde deveria estar o rosto, havia uma escuridão profunda, um vazio que parecia se estender para além do que meus olhos podiam ver. Era como olhar para o nada, mas ao mesmo tempo, eu podia sentir que aquela coisa estava me observando, de uma maneira que nenhum ser vivo poderia. Fiquei ali, paralisado, por um tempo que pareceu uma eternidade, até que a figura começou a se mover em minha direção. Não caminhava. Ela deslizava pelo chão, sem fazer som algum, como se fosse parte do próprio ambiente. Meu corpo finalmente respondeu, e eu comecei a recuar, a lanterna tremendo em minha mão. Foi quando as vozes começaram novamente, mas desta vez, eram mais altas, mais claras. Sussurros ininteligíveis ecoavam ao meu redor, vindos de todas as direções. Eu não conseguia entender as palavras, mas a sensação de pavor que elas traziam era insuportável. Era como se algo tentasse invadir minha mente, forçando-me a ouvir segredos antigos e proibidos. Então, a terra começou a tremer. Ligeiramente no começo, como se algo estivesse se mexendo sob o solo. O som de pancadas, semelhantes às que eu já ouvira antes, agora era mais intenso, mais desesperado. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair debaixo da terra. As lápides ao meu redor começaram a vibrar, e a sensação de que eu estava no centro de algo terrivelmente errado tomou conta de mim. Com cada passo que eu dava para trás, a figura sem rosto se aproximava, seus movimentos suaves, mais firmes, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Minha mente estava a mil, procurando uma saída, mas eu sabia que nada físico me salvaria dessa vez. Foi então que a lanterna piscou. A luz enfraqueceu, até se apagar completamente, mergulhando-me na escuridão total. O silêncio era absoluto, exceto pelos sussurros que continuavam a preencher o ar, cada vez mais próximos, cada vez mais insistentes. Eu fechei os olhos, meu corpo congelado de medo, e esperei. Esperei pelo que quer que viesse a seguir.